Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E você não leu errado, a nossa aula hoje é mesmo sobre um dos maiores físicos da história, Galileu Galilei. Galera, qualquer dúvida ou contato, acessem o Instagram @quenadasei e esse material e outros vão estar também disponíveis no YouTube, canal Não Sou Filósofo. É isso? Então bora pra aula! Galileu Galilei nasceu em 1564 e morreu em 1642. Ele era italiano e nasceu em Pisa. Bom, Galileu é conhecido como o pai da ciência moderna, e esse título vem devido à sua imensa contribuição ao que nós conhecemos como filosofia da ciência, um ramo da filosofia que estuda o desenvolvimento do conhecimento e da ciência, no caso. Bom, e qual foi essa contribuição tão importante que Galileu Galilei deu a esse ramo da filosofia? Bom, Galileu Galilei foi o responsável por criar o que nós conhecemos até hoje como método científico, apesar desse método ter sido alterado durante anos de seu desenvolvimento. Galileu Galilei foi um cientista, físico, astrônomo e escritor, além de ser também filósofo e professor. Um típico homem renascentista com multitarefas e um homem extremamente brilhante. Mas nós conhecemos popularmente Galileu Galilei devido ao seu trabalho dedicado à física e astronomia. Galileu inventou o seu próprio telescópio e realizou uma série de descobertas sobre corpos celestes, como luas em Júpiter e outras diversas. Mas seu interesse por astronomia não estava desacompanhado, já que Galileu Galilei era um entusiasta do pensamento heliocêntrico de Nicolau Copérnico, outro brilhante físico italiano que tinha desenvolvido, anteriormente, uma ideia extremamente subversiva para a época, o conhecido heliocentrismo, onde o Sol, em vez da Terra, é o centro do universo. Por que subversivo? Porque durante esse período, quem controlava o debate científico e intelectual era a Igreja Católica, e tais ideias iam contra o que a Igreja Católica estabelecia. Sendo assim, Galileu Galilei, por acreditar no heliocentrismo e elaborar teorias através de pesquisa sobre esse tema, foi, em 1633, julgado pelo Tribunal da Inquisição e obrigado a desmentir suas teorias, já que ele gostaria de continuar vivo no caso. E foi uma ótima escolha, já que depois da sua condenação pela Inquisição, Galileu Galilei continuou trabalhando e desenvolvendo materiais científicos que são úteis e brilhantes até hoje. Bom, mas para a gente entender mais dessa contribuição filosófica de Galileu para a nossa aula de hoje, a gente já tem uma frase dele que é um preâmbulo de tudo aquilo que a gente vai ver a seguir. A natureza é um livro aberto escrito em caracteres matemáticos. O que isso significa? Isso dá uma grande pista da forma como Galileu via o método científico, já que, agora, analisando o surgimento do método científico, a gente vai entender a importância do que Galileu diz a respeito da matemática. Bom, aqui na imagem a gente tem o telescópio que Galileu criou e que foi responsável por fazer tantas descobertas e é tão icônico. E particularmente, acho que a gente pode dizer que é muito bonito. Bom, o surgimento do método científico, ele se contrapõe à visão aristotélica. Mas calma aí que não é tão extremo assim. Galileu Galilei difere de Aristóteles não em absoluto, porque ele concorda em partes com o que Aristóteles traz em sua teoria do conhecimento que vocês viram na aula anterior. Por quê? Aristóteles coloca que a observação e o raciocínio indutivo no centro do pensamento científico. E isso, para Aristóteles, já é o suficiente para se alcançar o conhecimento, correto? Porém, Galileu Galilei não concorda. Ele acredita sim na observação e no raciocínio indutivo, porém, ele coloca um outro elemento posterior a estes, não concordando com Aristóteles que isso seja suficiente para alcançar o conhecimento. Galileu vai colocar que a gente precisa de um teste, uma comprovação.
E é isso que vai trazer a importância da matemática. Galileu, então, defendia uma linguagem mais técnica e matemática para se compreender os fenômenos naturais. Ou seja, as observações que eram realizadas, assim como Aristóteles dizia, precisavam ser, depois, convertidas e analisadas através de elementos matemáticos. Sendo assim, Galileu Galilei fundou o método matemático experimental, que está aí já a importância da matemática e da experiência para comprovar aquela observação que é feita através dos sentidos, não é mesmo? Esse método matemático experimental é conhecido também como método científico. Nesse caso, o cientista deve buscar compreender a natureza de modo sensível, ou seja, como eu disse, observar, assim como Aristóteles trazia, os elementos da natureza através dos seus próprios sentidos, da visão e de todos aqueles que vocês já conhecem. Porém, tais sentidos não são suficientes para trazer o conhecimento à tona, pois Galileu Galilei acredita que é preciso compreender os dados obtidos através dos sentidos por meio de uma lógica matemática. E assim a gente vai conseguir alcançar o conhecimento científico. Mas vamos analisar o método científico matemático experimental mais a fundo. Bom, o primeiro elemento para a gente realizar o método científico é a observação. Observação rigorosa dos fenômenos, livre de influências de ideias pré-estabelecidas e tidas como verdadeiras. Ou seja, o primeiro elemento para o método científico funcionar é observar, através dos nossos sentidos, o mundo ao nosso redor. Só que, assim como o próprio Sócrates trazia na sua análise filosófica, Galileu Galilei coloca: não devemos ter dogmas, ou seja, não devemos ser influenciados por percepções pré-estabelecidas e que a gente acredita ser verdadeiras. Vocês lembram da aula de Sócrates, que Sócrates questionava tudo aquilo que as pessoas pensavam que sabiam? É exatamente isso, a observação, adotando a posição de ignorância também, nesse caso, só que, separando os pensadores e percebendo o nosso mundo ao redor sem visões pré-estabelecidas. A fase 2 do método científico é a experimentação, por meio da qual fenômenos podem ser reproduzidos para serem mais bem observados, e a experimentação deve servir como prova, legitimando certa teoria. Ou seja, através de uma observação primária, nós devemos fazer experiências para poder observar mais a fundo aqueles efeitos. E, se as experimentações forem corretas e derem certo, elas servem como prova que legitimam certa teoria que foi levantada durante uma observação. E, por fim, a regularidade matemática. Ela deve ser observável na repetição dos fenômenos, que, dessa forma, podem ser expressos por meio de equações. Ou seja, para algo ser uma verdade científica, ele deve ter regularidade matemática. Porque como é que a gente pode dizer que algo é científico se ele não acontece como a gente diz que acontece? Um exemplo. Choveu numa terça-feira. Choveu na terça-feira de outra semana. Choveu na terça-feira de outra semana também. Então alguém pega e diz: bom, está cientificamente comprovado que toda terça-feira chove. Mas basta não chover em uma terça-feira sequer que essa regularidade matemática não existe. E, portanto, essa afirmação não pode ser científica. Compreenderam a necessidade da regularidade matemática? É preciso ter um rigor matemático, por meio de equações, para que um fenômeno observável e testado seja considerado verdadeiramente correto, uma verdade científica. Então, está aí a importância da experimentação e da matemática para a comprovação de uma observação no pensamento que Galileu traz para nós. Ao investigar um fenômeno na natureza, primeiro concebo com a mente. O que essa frase de Galileu quer dizer? Bom, quer dizer que,
para a gente ter uma ideia científica, para elaborar uma teoria, o primeiro passo é a hipótese. A hipótese é um levantamento que um indivíduo faz através da racionalidade. É um questionamento que vai vir a ser comprovado através da observação. Quer dizer, comprovado ou não, né? Nós iremos, então, a partir da hipótese, observar o nosso mundo. Através da observação, vamos realizar experiências, as quais nos trarão, na verdade, uma verificação. Verificação a qual pode ser tanto positiva quanto negativa. No caso, se a verificação for positiva, ou, né, simplificando, se a gente fizer uma experiência e ela der certo, a gente tem, então, a partir desse momento, através do rigor científico, uma verdade científica. Se nós fizermos uma verificação de uma hipótese e a experiência não confirmar a nossa hipótese, então a gente não tem uma verdade científica. E o que nos leva a criar, então, uma outra hipótese. E é assim que o desenvolvimento da ciência vai se dando, através de hipóteses que são criadas, verificadas, confirmadas ou negadas. Ficou claro, pessoal? Sendo assim, a experimentação só tem sentido quando subordinada à razão. Ou seja, Galileu Galilei não dá importância somente à experiência ou somente ao raciocínio, como fazia Aristóteles. Ele acredita que é essencial os dois elementos para que a gente possa construir o conhecimento: a razão, através da qual a gente vai criar uma hipótese, e a experimentação, a qual a gente vai confirmar ou não a nossa hipótese, e que é essencial para que a gente tenha um conhecimento tido como verdadeiro, como científico. Pessoal, é isso. Então, acredito que tenha ficado claro, espero que tenha ficado. Vamos fazer um exercício para confirmar se a gente conseguiu compreender as ideias que Galileu trouxe para a gente, beleza? A maneira pela qual Galileu concebe um método científico correto implica uma predominância da razão sobre a simples experiência, a substituição de uma realidade empiricamente conhecida por modelos ideais, matemáticos, a primazia da teoria sobre os fatos. Só assim é que um verdadeiro método experimental pode ser elaborado, um método no qual a teoria matemática determina a própria estrutura da pesquisa experimental, ou, para retomar os próprios termos de Galileu, um método que utiliza a linguagem matemática geométrica para formular suas indagações à natureza e para interpretar as respostas que ela dá. Tá aí então o trecho, pessoal, e vamos analisar a questão e as alternativas. Com base no texto, é correto afirmar que o método científico de Galileu A. É experimental e necessita de uma instância teórica que antecede a experiência. Olha, pessoal, recordando da explicação, né? Acho que parece correto, não parece? Porque Galileu sempre colocou a importância da experiência, não é? Para comprovar a hipótese. E no caso, a hipótese é essa instância teórica que antecede a experiência, correto? Então a gente vê aqui o pensamento de Galileu, que é esse balanceamento entre o teórico e o experimental. Acho que a parece correta. Vamos ver se tem alguma alternativa que possa parecer, talvez, mais correta que a A. B. O método segundo o qual a experiência interpreta a natureza. Bom, a B, ela tá ali para enganar. Como, né, a maioria das questões de alternativa sempre tem essa. Galileu, sim, coloca que a experiência é essencial para interpretar a natureza. Mas não é a experiência que vai interpretar a natureza, não é? É a razão que vai analisar a experiência. Então, aqui a gente tem um extremo. Não tem o extremo onde só a razão é utilizada. Esse é o extremo onde só a experiência é válida. E não é assim que Galileu pensa. Então, a B a gente já pode eliminar. C. É independente da experiência, pois a razão está afastada da mesma. Bom, galera, eu acabei de falar isso para B, então com certeza a C também está errada, porque ela é o outro extremo, falando apenas da razão. E não é assim que Galileu pensa também.
D. É um método no qual há um predomínio da experiência sobre a razão. Não, a gente tem o quê? Um balanceamento. A necessidade de ambas é fundamental para alcançar o conhecimento científico. Então, a D também não está correta. E. É um método segundo o qual a matemática determina a estrutura da natureza. A matemática, ela é utilizada, né, na teoria de Galileu para representar aquilo que foi alcançado através da experiência. Ou seja, ela é uma forma de comprovar a teoria, a hipótese estabelecida e observada. Porém, ela não é um método segundo o qual determina a estrutura da natureza. Ela é uma forma de representar essa natureza. Então, a E não está correta. Sendo assim, a resposta da alternativa é a A mesmo. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato com o Instagram, @quenadasei. Vou estar ali para estar respondendo vocês com o maior prazer, estar compartilhando informações, se vocês precisarem de ajuda com as questões, qualquer coisa, tudo bem? É isso, muito obrigado. Mais materiais como esse vão estar disponíveis no Drive ou no YouTube. Acessem também o canal Não Sou Filósofo. Falou, um abraço.